Pessoal, não é difícil não. Não tem nada de difícil, só tem que ser criativo. Primeiro, olha só. A ideia de campo aqui na física, uma ideia criada pelo matemático alemão Gauss. Até esqueci de falar isso na outra turma. O Gauss era um cara muito à frente de seu tempo. E ele percebeu que na física não tinha um conceito fundamental importante para explicar vários fenômenos. Quer ver? Se eu tenho um planeta que tem uma massa enorme aqui, qualquer outro objeto próximo desse planeta vai ser atraído. Como aqui, ó, não tem nada entre o giz e a Terra. Mesmo que eu bote a minha mão entre eles, continua atraindo. Quer dizer que tem alguma coisa aqui. Essa história que está acontecendo aqui em volta da gente, que a gente não enxerga, mas que nitidamente dá para sentir a força de atração, massa atrai massa, a gente chama essa coisa invisível na qual estamos embebidos de campo gravitacional. Dá até para representar o campo gravitacional de um planeta com setinhas que apontam para o centro do planeta, já que qualquer massa vai ser atraída pelo planeta. Então essas linhas que eu fiz aqui em volta da massa indicam o campo gravitacional. Se eu estivesse brincando com um imãzinho, aquele imã lá do Papaléguas em forma de ferradura, ó que beleza. Esse existe, está no laboratório, a gente usa muito esse imã. As linhas de campo magnético, imã, parabéns, vão do Polo Norte ao Polo Sul. E eu vou te mostrar como é que isso funciona no final do ano. Linhas de campo magnético, porque tem a ver com imã. E tu vê essas linhas? É invisível, mas se tu aproxima um imã do outro, tu sente. Campo é para explicar algo invisível que só pode sentir a presença. Se é uma massa, o campo é chamado gravitacional. Só que hoje, que eu quero te mostrar campo elétrico, vai ser a influência gerada por uma carga elétrica, lógico. Então tu já sabe definir o que é campo. Campo de futebol é a região onde se joga futebol. Campo gravitacional é a região onde a gravidade está atuando. Campo elétrico é a região onde uma carga elétrica gera alguma perturbação. E nós vamos entender essa perturbação a partir de agora. Pessoal, vou te provar que tem alguma coisa aqui em volta, hein? Vou te provar. Imagina que eu peguei uma partícula positiva. Se eu pegar essa partícula e aproximar dessa carga, o que eu vou sentir? É, né? Ó, repulsão. Não é isso? Se eu pegar uma partícula negativa e aproximar daqui, o que vai acontecer? Atração. Eu não vejo nada, mas eu sinto quando eu trago uma carga próxima da outra. Então tu concorda que tem alguma coisa invisível acontecendo aqui? Tem, né? Eu não vejo, mas quando eu trago uma partícula carregada, eu sinto ou atração ou repulsão. Tem algo misterioso aqui em volta. O nome dessa coisa? Muito bem, campo elétrico. Tá vendo? Não dá pra errar, tá vendo? Não dá pra errar. E aqui também será que tem alguma coisa? Tem, né? Campo elétrico. A primeira coisa que a gente precisa saber é como desenhar esse campo elétrico. O primeiro passo é esse. Quando eu for desenhar um campo elétrico, tu acha que eu devo usar partículas positivas ou negativas para desenhar? Pode escolher. O que tu escolheria entre positivo e negativo? Positivo. A maioria dos seres humanos escolheria positivo, porque nós somos positivistas. E os cientistas escolheram positivo. Então nós vamos usar uma partícula positiva como referência. Pode falar, amigo. Deixa eu fazer uma colocaçãozinha. Por que ficou 6? Porque o módulo de menos 6 é 6, né? Esses caras aqui? Isso, eu expliquei aqui, ó. É o Mzinho, que é 10 a menos 3, e o Mi, que é 10 a menos 6. Essa letra significa 10 a menos 3. E essa letra significa 10 a menos 6. É o prefixo grego. Nós vamos falar isso com mais calma futuramente. A gente só falou rapidamente até agora. Pois não. Basicamente fala que elas se aproximam e atraem ou repelem. A lei de Dufay é só para saber que os opostos na boca do povo, tá vendo? Todo mundo já sabe disso antes dessa aula. Eu só te falei que isso significa lei de Coulomb. Se alguém te perguntar, né, por que os opostos se atraem? Para poder te defender? Não, isso quem diz é a lei de Dufay. É assim que a ciência funciona, entendeu? Para ninguém poder mentir para ninguém, tem que ter tido um cara que fez um estudo e explicou algo muito bem definido. Aí se tu precisa usar aquele argumento do cara, tu fala lei de Dufay. Aí se o cara não acredita, ele vai estudar a lei de Dufay. E é por isso que a ciência é o bicho e as outras coisas não científicas são perigosas. Porque as áreas não científicas, é porque fulano disse que é e não pode testar. É uma lei universal. Tá entendendo? Aí não é ciência. A ciência, ela é mutável, né? É por isso que é a minha religião. É a única religião que é mutável e quando tu muda ela, tu ganha prêmio, tu não é castigado por Deus. É a melhor das religiões. A ciência, tu vai consertando ela, tu vai melhorando a tua religião. Não tem nada feito, né? Nós estamos aprendendo. Então é isso. A lei de Dufay é só para tu não falar. Por que os
opostos se atraem? Não, os opostos se atraem porque o ditado popular diz isso. Aí não é científico. Aí tu fala, não, a lei de Dufay diz isso porque ele já estudou e mostrou, e tu pode ir atrás dos documentos que confirmam esses estudos. Certo? Boa pergunta, tá? Então, porque fica meio esquisito, né? Só que babaquice é cada lei do Dufay, não entendi. Era só para te mostrar onde é que vem que os opostos, para tu ter argumento para dizer o que é isso, né? Que história é essa de os opostos se atraem? Agora tu já sabe explicar. Isto é oriundo da lei de Dufay. Pronto, simples assim. Galerinha, agora olha só. Eu só quero primeiro te ensinar a desenhar o campo elétrico. E eu vou usar uma partícula de referência que é... Positivo. Faz com o dedinho, para onde é que ela vai? Se eu soltar ela aqui. Pra cima. Muito obrigado. Né? Repele, né? É igual, não é isso? E aqui? Para baixo, porque repele. Aqui. Para a direita, repele. 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 Mais uma. Tô de saco cheio, só mais uma. Fechou. Cara... Essas linhas ali, elas são chamadas de linhas de campo. Nome justo, né? Porque elas representam um campo elétrico, um campo elétrico em volta da carga. Essas linhas, elas representam a trajetória de uma partícula positiva. Por que positiva, professor? Porque os cientistas decidiram usar a partícula positiva para estudar. Ô, professor, se eu colocar a partícula aqui onde não tem linha, ela não se mexe? Não, ela se mexe, cara. É que se eu for fazer todas as linhas, eu morro e não acabo, né? Por isso que eu só faço algumas linhas de campo. Linhas de campo. Quem não repete não aprende. Linhas de campo. De campo, inclusive, elétrico. Vamos fazer mais linhas de campo aqui em volta. A partícula de referência, chamada de partícula de teste, é sempre os opostos. Se atrai, atrai, atrai de novo. Beleza. Faço algumas, por que eu não faço muitas? Para não ficar poluído o desenho. Então, olha que legal, numa partícula positiva isolada, o campo é dito de afastamento, ou até campo de divergente, ou divergente. Justo, né? Concordam comigo, afastamento? E o nome desse aqui, então? Campo de aproximação, ou convergente. Convergente. A outra coisa que eu quero fazer, eu quero documentar aqui no cantinho o que significa a linha de campo elétrico. Aqui era a linha de campo gravitacional, linhas de campo magnético, né? Nós veremos isso mais futuramente, era só um exemplo bobinho mesmo. E eu quero documentar aqui o que significam linhas de campo. Essas linhas de campo, que são essas linhas ali, ó, representam a trajetória de uma partícula, o que mesmo? Positiva, isso que é o mais importante, né? Representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na própria linha. Abandonada na própria linha. Professor, como assim abandonada na própria linha? Ué, se eu ficar segurando a partícula, ela não vai poder andar, né, cara? Eu tenho que abandonar ela para poder andar, óbvio. E como assim, professor, na própria linha? Ué, se eu quero testar essa linha, eu tenho que abandonar a partícula naquela linha para ver se ela obedece ela, né? Se eu abandonar aqui, ela não vai andar naquela linha, né? Ela vai andar numa outra linha imaginária que está ali, certo? Então é importante tu saber como é que o homem criou esse desenho. Que não dá para enxergar isso na natureza, né? A gente criou essa ideia para representar algo que é invisível. Aliás, dá para ver isso, fazendo um teste. O cara pega papel, bota embaixo do papel uma partícula positiva, pega limalha de ferro, ferro em pó, eletriza positivamente e joga em cima da folha de papel sulfite. As partículas positivas vão ser repelidas, deixando marcas no papel, certo? Raios muito bem definidos. E eles são fininhos e são zilhões, raios e raios aqui assim, ó, bem legal. Se tu digitar lá no Google, né, campo elétrico. Deixa eu até te mostrar como é que é aqui. Depois eu faço em casa, né, porque essa história de fazer em casa é importante. Por que tu não traz tudo pronto, só imagens e vídeos? Porque aí tu vai fazer o que na tua casa, né? Se eu te mostrar tudo. Aí tu pode ir lá no Google, digitar o que tu quer e pesquisar. Quando tu faz isso por conta própria, sem alguém te mandar, tu aprende muito mais do que quando alguém te manda, faça assim. Né? Ia ser legal, cara, se tu usasse. Tu sabe que a internet é poder, né, cara? A internet é poder. Deixa eu ver se é verdade. Vamos ver aqui. Vamos ver se a internet está funcionando. Linhas de campo elétrico. É tão moderno, cara. O cara fala e a coisa entende. Linhas de campo elétrico. Linhas de força. Ó, tem outro sinônimo. O cara pesquisou na internet.
senhor não me avisou, mas pode ser chamado de linhas de força também. Na primeira pesquisada tu já aprendeu uma coisa nova que não tinha na aula, olha que legal. Linhas de força, campo elétrico uniforme. Aí tem aquele botãozinho para tu filtrar a imagem, né? Se tu filtra a imagem, cara, vão aparecer imagens lindas de campo elétrico. Mas o mais importante é eu te mostrar como é que faz. Olha ali, esse aqui não gostei porque é desenho, que idiota desenho. Colorido, assim, de computador feio. Certo? Ou agora eu vou fazer uma mais bonita aqui pra vocês. Ó, só pra galera não achar que eu tô mentindo, né? Olha lá, ó. Um monte de desenho legal, cara. Uma pesquisa idiota que tu aí em casa pode fazer e aprender sozinho, ó. Assim é que se aprende de verdade. Professor, eu já expliquei. Desse jeito, professor é retrógrado. Isso aqui é coisa do passado. Eu seria um bom professor se já estivesse resolvendo exercício e tirando dúvida com vocês. E se vocês tivessem estudado em casa previamente. A gente já discutiu isso, né? Olha só, galerinha. Se tu quiser então na internet, tu vai poder ver essas linhas em experiências bem bonitas. Mas eu queria te mostrar uma outra linha de campo legal, ó. Eu vou pegar uma partícula positiva e uma negativa. Os opostos? É a mesma coisa. E eu vou usar uma partícula positiva. É sempre positiva a partícula que a gente usa, hein? Para fazer as linhas de campo. Sempre. Aí pensa comigo. Peguei a partícula positiva, abandonei. Né? É repelida e atraída. Abandonei, ela vai ser repelida para cima e atraída pela outra, por isso que ela faz uma curva bonita. Essa aqui também, ó. Beleza? E lá embaixo, simetricamente a mesma coisa. Se eu abandono a partícula daqui, ela vai em direção à partícula negativa. Se eu abandono ela daqui, ela vai ser repelida apenas pela positiva. Aqui ela faria curvas para cá e para cá, e aqui ela faria curvas para cá e para cá. Aí o cara pensa, né? Meu Deus! Não, calma, cara. Só tem que ter a noção que se tiver duas partículas uma próxima da outra, o campo de uma interfere no campo da outra e não fica tão bonitinho quando elas estão isoladas, ó. Ali o campo tá bonitinho, né? Porque só tava ela, mas ninguém próximo. Quando eu aproximei uma da outra, o campo ficou deformado. Natural que isso ocorra, certo? Outra coisa importante, que eu também não citei na outra sala e preciso citar depois. Onde é que tu acha que o campo elétrico é mais forte? Nesse ponto A aqui ou nesse ponto B? Tu concorda que quanto mais próximo de uma partícula carregada eu estou, maior o efeito que ela vai causar em mim? E tu concorda que no ponto A, esse ponto está muito mais próximo de A do que o ponto B? E o ponto A, né, embora esteja super longe do ponto da partícula negativa, ele está quase colado na partícula positiva. Então só pela distância já dá para perceber que o campo elétrico é maior em A. Outra dica. Onde é que as linhas de campo estão mais próximas? Em A ou em B? Em A. Quanto mais próximas estão as linhas de campo, mais intenso é o campo. Aonde que o campo é mais forte? X ou Y? Por quê? Está mais próximo da carga. Segunda explicação. Por quê? Porque as linhas de campo estão mais próximas. Não foi que eu acabei de dizer que quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo? Te juro, cara, eu já vi questão de vestibular assim, ó. Defina o sinal das cargas. Te juro, palavra de honra. O cara tem que lembrar que a partícula positiva o campo é de afastamento, que a partícula negativa o campo é de... Quero vestibular isso, cara. Te juro, botar um mais ou menos ali. Palavra de honra. Outra de vestibular que eu vi que é inacreditável. Olha só, o cara faz um desenho assim, ó. Faz um desenho assim e bota vários pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E pergunta onde o campo elétrico é mais intenso. Em B. Por quê? Porque a linha de campo é menor. Exatamente, a segunda vez que eu acabei de falar. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Tu acredita, cara? Tem que ser um vestibular que é assim, que é só tu saber o beabá do beabá tu mata. Beleza? É isso aí. Então, vimos alguns detalhes sobre linhas de campo, que representam a trajetória de uma partícula. Então, tu vê, eu criei uma maneira de desenhar o campo elétrico, de representá-lo, mas eu ainda não sei exatamente o que ele significa. Eu só sei que tem uma região perturbada pela presença de uma carga elétrica. E agora nós precisamos de uma maneira matemática de calcular esse campo elétrico. Porque tu sabe que a ciência se baseia em números, né, em medidas. Então eu convido vocês a fazer uma experiência virtual agora aqui comigo, para a gente entender definitivamente o que é campo elétrico. E tu sabe que no laboratório virtual as ferramentas são perfeitas, né? E eu tenho todas as do mundo à minha disposição. E vocês não podem quebrar nada. Isso é o mais legal. O laboratório virtual ele nunca dá falha, nunca falha, nunca.